Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CoachCast. Dessa vez, o convidado especial é o Alan Magalhães. E para quem está nos assistindo, já sabem como nós somos. Para quem está apenas nos ouvindo, eu sou careca, estou de óculos, uma camisa rosa, uma camisa polo rosa e uma barba aqui mais ou menos cheinha. Alan, seja muito bem-vindo, super obrigado pela sua gentileza. Conta aí quem é o Alan, né? E antes se descreve também para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Sérgio. O prazer é todo meu. Meu nome é Alan Magalhães. Eu sou careca também, tão bonito quanto. Estou de óculos, barba, com um pouco mais de cabelos brancos na minha barba. Estou com uma camisa azul, lisa, gola canoa, e estou muito feliz de estar aqui. Eu sou hipnoterapeuta, acima de tudo, e sou preparador mental de atletas de alta performance. E, basicamente, essa minha carreira esportiva já vem de 5 anos para cá, um pouco menos, acho que 5 anos antes eu já era hipnoterapeuta, estou aí quase uma década trabalhando com isso, e fui desenvolvendo meu conhecimento e aprimorando, amadurecendo, a fim de que eu conseguisse atender qualquer tipo de profissional. Então, a gente está aí nessa posição, né, de trabalhar com os atletas de alta performance, mas também com os profissionais de alta performance. Que a dinâmica é parecida, né? Muito parecida. Com certeza, o que muda é a forma de entrega de cada um. Perfeito. E fala pra gente assim, antes de ser hipnoterapeuta, o que você fazia? Muito bem, Sérgio. Antes de ser hipnoterapeuta, eu fui advogado e trabalhei no direito por mais de 25 anos. Rapaz, eu comecei com direito, me formei, trabalhei em escritórios uns 8 a 10 anos, e, de repente, eu resolvi estudar para concurso, e aí acabei fazendo a Escola da Magistratura, que é uma escola que te prepara para as provas de juiz e tal, fui bolsista lá, fui muito bem, fui juiz leigo, trabalhei em juizado especial, e depois disso eu cheguei a passar num concurso, né, de mais baixa envergadura, mas que dava uma boa remuneração, mas ali, naquele momento, eu já sabia o que eu queria ser, né? Então, eu falei, não é isso que eu quero fazer. Eu sou hipnoterapeuta e é assim que eu vou trabalhar, né? E antes disso, e fazendo um retrospecto, que é muito curioso, Sérgio, é que o tempo inteiro eu percebo aquele afã de querer tornar a pessoa melhor, né? Não só falando sobre mim, né? Eu sempre querendo evoluir, mas eu tenho uma preocupação incrível em sempre ajudar os outros. Eu me via sempre numa posição de servir, né? Eu faço jiu-jitsu, então eu estou ali, as pessoas acham que eu estou treinando, mas se eu puder parar para poder ajudar, né, alguém a evoluir, eu estou sempre ali. Depois eu comecei a perceber que aquilo era algo muito natural em mim. E demorei um pouco para poder entender, mas com 42 anos eu mudei, porque tive aí uns acontecimentos bem trágicos para alguns, mas maravilhosos para mim, né? E realmente procurei seguir as minhas inclinações e as minhas paixões. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Olha só que bacana. Então, assim, você ficar 25 anos advogando é um tempo muito grande. Sim. E assim, a hipnose, ela entrou na sua vida já quando você advogava ou veio depois disso? Ela veio depois disso, e foi muito curioso, porque uma vez que eu percebi, eu fiz o meu primeiro curso, foi um curso que teve aqui no Rio de Janeiro, eu já estava muito mal, e aí eu não quero perder a cronologia, porque senão eu vou me perder. Uhum. O que eu falei como ponto disruptivo e tal, foi porque eu continuava, eu dava aula, ensinava as pessoas a estudar, porque foi o skill que eu desenvolvi enquanto estudava para concurso, né? Eu começava a perceber, falei, poxa, eu estou estudando, mas eu não consigo guardar por muito tempo, estou estudando isso aqui de novo, não guardo. E aí eu acabei estudando muito, pesquisando, e desenvolvi o método de estudos, e dei aula por muito tempo ensinando o concurseiro a estudar, né? Trabalhei dentro de cursinhos, então rodei aí parte do Brasil,
ensinei a estudar, por exemplo, em Buenos Aires, foi uma coisa maravilhosa você poder tocar, né, mesmo com a cultura diferente, mas o intuito era sempre o mesmo, de fazer com que as pessoas melhorassem, né, em seus aprendizados. E, de repente, Sérgio, num momento muito difícil, eu estava num momento difícil no casamento, difícil no trabalho, me dividia entre ensinar a estudar e ainda pegar um caso ou outro. Eu fui buscar uns documentos aqui na cidade de Niterói, né, que a pessoa conhece a ponte, e numa ausência eu atravessei a rua sem ver nada e fui atropelado por um ônibus. Depois, se quiser, eu te mando a foto com a marca da minha cabeça no retrovisor. Caramba. E, para minha sorte, eu fico até um pouco emocionado sempre quando eu falo sobre. Mas, para minha sorte, né, era muito tempo de jiu-jitsu, então o meu primeiro reflexo foi dar um rolamento depois que eu bati com a cabeça. Então, ao invés de eu bater com a cabeça no chão, eu escondi a cabeça e rolei por cima do ombro. Foi o que me salvou. Né? Então, chegando... e aí, ainda levantei, fiquei em pé, né, depois do rolamento, e alguém na rua falou, para porque você foi atropelado por um ônibus. Aí eu, tá, e fui descendo e fiquei esperando o SAMU chegar, muito sangue e tentei manter minha calma, respirei, falei, não, tudo bem, vamos lá. E chegando no hospital, eu apagava e voltava, Sérgio, eu apagava e voltava, e eu falei para mim, nossa, papai, eu já entendi, eu vou morrer. E naquele momento, passou aquele filmezinho na cabeça, você fazendo um levantamento de como é que estava a sua vida. E eu comecei fazendo o levantamento da minha vida, eu achei que minha vida estava muito ruim. Falei, olha, meu trabalho está ruim, minhas finanças estão ruins, meu casamento está ruim, minha relação com meus familiares está muito ruim. Bem, acho que não valeu muito a pena essa vida. Mas eu acredito em Deus, falei, se o Senhor me deixar mais um pouquinho, eu prometo que eu vou mudar tudo isso. E aí me deram uma nova chance, e foi engraçado, porque o médico chegou e falou assim, quem é Alain Magalhães? Eu. Olha, você é um milagre. Você foi atropelado por um ônibus, você é um milagre. Porque 98% das pessoas morrem, porque bate com a cabeça no vidro, bate com a cabeça no chão. É isso. Mas, 2 costelas fraturadas, ele vai ter que esperar, 8 pontos na cabeça, pode ir embora. Está aqui os remédios. Falei, poxa, foi rápida, né? A entrega foi rápida. Falei, ok. Daquele dia em diante, eu tomei todas as providências que eu tinha para tomar para poder ter uma nova vida. Só que nesse meio tempo, até pela fragilidade física, o meu mental ficou bem enfraquecido. Né? Então, eu acabei caindo numa depressão bem profunda e talvez tenha sido a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Porque foi a hora que você bate no fundo do poço e fala, entendi. Eu vou reconstruir um cara... Vou construir um cara admirável, melhor que eu pudesse ser. E aí eu comecei a correr atrás disso. E nesse meio tempo, aí eu volto, a gente junta aqui com a hipnose. Eu tinha um amigo que foi o precursor da hipnose aqui, até um cara muito legal para você conversar com ele, chamado Roberto Delisola. Assim, um cara incrível, uma mente brilhante, dos poucos gênios que eu conheço, tá ali. E ele fala assim, Alain, eu sei que você está mal, vem aqui para o meu curso, que nos intervalos eu cuido de você. Falei, poxa, eu estava desesperado, porque em depressão você está numa situação horrível. E ali foi o meu primeiro contato real com a hipnose para mim. E eu falei assim, poxa, é isso aqui que eu quero fazer. É isso. E aí, de alguma forma, conectou para mim, e eu falei, ok, é isso que eu vou ser. Ajuda as pessoas, o resultado é rápido, e eu estou apaixonado por isso, porque eu sempre gostei de trabalhar com a mente, de estudar sobre a mente, há muito tempo que eu sempre fui muito aficionado por isso. Falei, nossa, é isso que eu vou fazer. Então, me preparei, falei assim, vou ficar 1 ano me preparando tecnicamente para poder fazer. Então, fiz vários cursos nacionais, internacionais. Foi o período onde houve uma leva muito grande de profissionais de renome mundial que vieram dar curso aqui. Eu fiz todos os possíveis e acabei puxando o que a gente chama de street hypnosis, né, que é a hipnose nas ruas, de graça, para você poder divulgar. Aqui no Rio não tinha, eu fui um dos precursores, a gente puxava
ia todo sábado de manhã ali no Museu da Manhã para poder hipnotizar o pessoal. Além de ser uma prática para mim, né, para que eu tivesse mais segurança ao atender, era uma forma de divulgar a hipnose. Dali para frente, eu comecei a atender um, outro, e falei assim, poxa, como eu gosto muito de luta, falei, poxa, como é que o pessoal do UFC não tem isso, né? E aí comecei, eu falei, ó, tá aí, vou implantar, vou botar hipnose no UFC. E eu coloquei ali mais ou menos um prazo, conheci, dentre esses profissionais que vieram dar curso aqui, eu conheci um cara chamado James Tripp, que hipnoterapeuta super famoso, né, super badalado, e ao conversarmos, ele falou assim, nossa, mas você quer trabalhar com luta? Então você tem que conhecer o Alan Whitton. Alan Whitton, é isso, Alan Whitton. Falei, mas só ele mora em Londres. Eu falei, vou fazer por Skype, vou procurar esse cara. Ele falou, tudo bem, vamos fazer por Skype. E aí, depois de um tempo, as coisas meio que convergiram, e eu falei, sabe qual é? Eu vou para Londres fazer essa mentoria de hipnose para luta. E aí estava tendo a convenção de hipnose também, aproveitei e fiz os dois, e foi maravilhoso. Voltei de lá, final de 2017, com uma missão, e é curioso, né, como os gringos te tratam, e falam assim, ó, tudo que eu tinha para passar para você, eu já passei, do something about it, né? Faça alguma coisa sobre isso, com isso que eu te dei agora. E aí a minha meta era trabalhar com atleta UFC no ano de 2018. Então eu tinha como meta de um ano trabalhar com atleta UFC. E aí, curiosamente, na primeira semana de 2018, eu já estava atendendo a Priscila Pedrita para o UFC em Belém. E aí comecei a atendê-la, já atendi uma atleta anteriormente, foi a primeira que eu atendi, que foi a Jéssica Delboni, foi ex-campeã mundial no Invicta, está correndo atrás do título de novo. E, de repente, a equipe toda estava ali falando, nossa, mas o que é isso? Como é que é? Alguns bem incrédulos, e depois elas vão vendo o resultado, e falam assim, nossa, mas como é que é? Me conta aí mais. E aí eu acabei me tornando preparador mental da equipe, e dali fui desenrolando aí dentro dessa seara, assim, atendendo, sei lá, mais de 5 atletas que lutam no UFC, né? E agora eu estou numa parte, estou atendendo um jogador de futebol bem famoso, né, que por cláusula de confidencialidade eu não posso falar aqui, mas tornando isso realmente um trabalho de alto nível e de nível internacional. Então eu fico muito feliz pela escolha, e aí depois a gente perceber como as inclinações, né, levam a gente a fazer o que a gente ama, qualquer dia, qualquer hora, e com o mesmo sorriso no rosto, a mesma empolgação. E era atrás disso que eu estava, né? Que eu estava. Muito embora eu tivesse passado no concurso, passei, todo mundo falou, nossa, você não vai tomar posse? Eu falei, não. Você tem certeza? Eu falei, tem. Alan, eu não sei quanto... Eu tenho certeza. Eu não quero ganhar dinheiro fazendo isso. Eu já fiz 25 anos fazendo todas as coisas congêneres, eu gosto, acho legal, mas não me preenche, não tem sentido para mim. E hoje em dia eu estou super feliz, né? Tendo não só os atletas, mas profissionais de alto escalão, CEOs, e me sinto muito bem, porque o paralelo é perfeito. Então, é muito legal a gente ir acompanhando os resultados do cliente e ele mudando a vida dele assim como eu mudei a minha, né? Então, é maravilhoso. Que legal, Alan. É uma história muito interessante que a gente pode ir por vários caminhos. Aqui eu estou tentando Fica à vontade. focar numa coisa aqui, porque senão a gente fica aqui 5 horas, né, nesse podcast. E a ideia é a gente levar para os nossos ouvintes e para quem nos assiste também esse pedacinho aí da sua trajetória. E algumas coisas me chamaram a atenção. Então, fala para mim o seguinte: quando você começou no direito, foi por propósito? Por que foi? Pô, que pergunta boa. Vamos lá. Eu comecei no direito, eu acredito que quando e a gente é eu acho que nós somos mais ou menos do mesmo período, da mesma época, tenho 49, e naquela época a gente não tinha muitas opções, né? Eu gostava, as minhas inclinações eram educação física e música. Bem, naquela época não tinha nem personal, então... Se você for professor de educação física, você vai dar aula em escola, 3, 4 escolas, para você ter um salário razoável. Não tem fome. Ponto. E como a minha mãe era advogada, eu falei, poxa, sabe? Trabalhava no escritório, não era dela, eu falei, olha, vai ficar mais fácil. Eu escolhi aqui e
muito embora eu queira música ou educação física, eu percebo que, como advogado, eu vou conseguir conciliar, porque não vai pedir o meu tempo full time e eu vou conseguir conciliar. E foi o que eu fiz. Enquanto eu trabalhava com direito, eu fazia aulas de guitarra, fazia aulas de canto, botava como hobby, mas eram as minhas paixões. Né? Comunicação, apesar de eu não desenvolvê-las muito. E nesse meio tempo, eu falei, nossa, foi isso. E aí eu tive mais uma virada, e foi quando eu parti para concurso. Hoje eu percebo plenamente que foi por influência do meu pai. Tem que ter estabilidade, tem que, não sei, você tem que fazer, né? Trabalhava na Petrobras, você tem que ter estabilidade. E inconscientemente, a gente tem essa tendência, Sérgio, a trazer orgulho para os pais. Todo mundo quer trazer orgulho para os pais. E aí, muitas vezes, você começa a construir uma vida que você não suporta, porque o desejo é dos seus pais, não é seu. E aí vem aquela coisa da maturidade, de você conseguir se discernir deles para que você busque o seu caminho. Depois, eu acho que a maturidade me trouxe a independência emocional o suficiente para que eu chegasse e falasse assim, não quero mais tudo isso. E ouvi várias coisas. Meu pai nunca viu advogado que não advoga, alguma coisa querendo me levar de volta. Falei, olha, não tem jeito, porque eu vou fazer o que o meu coração está mandando. Eu gosto disso aqui, eu sou bom. Eu sou bom. Por quê? E aí vem aquela coisa de nada foi em vão, porque o meu tempo de advocacia me deu não só uma cancha, mas uma capacidade intelectual tal que eu consigo atender qualquer tipo de profissional. Assim, tendo profissionais excepcionais, inteligentíssimos, e eu falo, ok, tá tudo bem, o profissional consegue se conectar comigo e falar, legal, o cara me entende, ele sabe do que eu estou falando, né? Ele consegue compreender. Então, há muita troca, e eu vejo que todo o tempo que eu passei como advogado, estudando para concurso, foi muito por causa do meu pai. E depois cai a ficha e fala, agora, obrigado, eu vou segurar minha vida para mim e eu vou tomar as decisões. E foi mais ou menos isso. Não, isso é fantástico o que você está trazendo para a gente, porque tem muitas pessoas no começo das suas carreiras, até mesmo quando vão definir ali que faculdade eu vou fazer, que conselhos você daria para essas pessoas para não passarem por isso que você passou? Ótimo, muito bom, Sérgio. Vamos lá. Foi algo que eu já refleti sobre, então fica mais fácil. Geralmente, há uma pressão social muito grande. Não digo só sobre status, mas também sobre dinheiro. Então, por exemplo, para mim, era muito claro, na época que eu escolhi, que o dinheiro estava ali. Você quer ser juiz, você quer ganhar, sei lá, 35 mil, 40 mil, lógico, você quer. Então, nossa, olha só que objetivo bom. O que eu posso falar, não só para as pessoas que estão procurando uma colocação ou que estão decidindo agora que rumo vai tomar profissional, é que respeite as suas inclinações. E esse exercício é maravilhoso. Se eu puder passar, eu acho que é um exercício maravilhoso. Tem um discurso do Steve Jobs em Stanford, onde ele explica, ele é bem conhecido, né? Ele explica, ele fala em conectar os pontos. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você vai começar a perceber as coisas, os pontos que lhe eram de interesse. E quais as tendências que você tinha com relação a essas coisas que aconteciam. Por exemplo, para ele, mais do que ser um inovador, um criativo, ele gostava de caligrafia. Então, ele largou a faculdade para estudar caligrafia, todo mundo chamava de maluco e tal, mas ele foi o grande pioneiro da mudança da letra, né, nos computadores. Então, você vem com a Apple super estilizada, ele era um esteta, logicamente, dá para a gente perceber isso, além de um gênio, mas ele fala, isso era o que eu tinha corrido atrás antes. Então, a primeira coisa é, não vá pelo dinheiro. Aí você fala assim, nossa, mas aí eu vou morrer de fome. Não, porque se você for atrás das suas inclinações, você vai perceber que ninguém vai te suplantar nisso, porque por mais limitado ou medíocre que você seja intelectualmente, ninguém vai gostar de ter contato com isso mais do que você. E essa paixão vai fazer com que você supere os limites. Porque até
aqueles talentosos, mas que não estão na área deles, eles fazem um esforço muito maior e eles vão ter um teto, vão ter um limite. Mas aquelas pessoas que nasceram para fazer aquilo, nossa, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem pagou, não pagou, porque ela vai estudar aquilo do mesmo jeito. Se não pagassem ela, ela faria aquilo do mesmo jeito. Eu me vejo conversando com as pessoas e sempre tentando ajudar, seja conhecido, cliente ou desconhecido, porque eu quero sempre deixar alguma coisa de valor para que a pessoa, nossa, você lembra daquele papo, cara, você me falou aquilo, mudou completamente, olha que beleza. E eu entendi que eu sou um mensageiro dessa mensagem. Então, a primeira coisa é, olhe, faça esse retrospecto e veja quais são as suas tendências, as suas inclinações. Eu percebo hoje, com uma facilidade incrível, que quando eu era pequeno, eu era apaixonado, lembrem-se que não tinha internet, não tinha a coisa bem diferente, então o acesso à informação era muito escasso. Eu gostava muito, tudo que você colocasse de revistinha ou de livro, falando assim, violão sem mestre, luta Kung Fu sem mestre. Eu adorava. Então, o autodidatismo já estava em mim desde 5 anos, 6 anos, mais ou menos. Eu ficava louco. Quando eu comecei a ler, eu vi o sem mestre e falei, legal, por quê? Porque eu não vou precisar de ninguém para me ensinar. Porque se eu fizer aqui, e aí imediatamente eu pegava aquilo que eu tinha aprendido, coitado do meu irmão mais novo, e aí eu pegava uma revista de Kung Fu e ia falar, olha esse golpe aqui que eu aprendi. E botava em prática. É o que eu faço até hoje. Eu adquiro conhecimento e coloco em prática. Nossa, que legal. E aí eu pergunto, meus amigos falam assim, nossa, Lã, mas eu já sabia. Você acha que eu te chamava de meu guru? Por quê? Porque sempre quando ele tinha um problema, ele vinha falar comigo e eu ia buscando soluções com ele. Então, é algo que você percebe que você tem determinadas inclinações. Aliás, tem um livro maravilhoso que fala sobre isso, que se chama Maestria. Salvo engano, do Robert Greene. Salvo engano. Maestria. Maestria. Guardem o nome desse livro, com uma indicação do Alan, é muito preciosa. A parte inicial responde maravilhosamente a essa pergunta. Então, a primeira é você não focar no dinheiro. O dinheiro vai vir, você vai conseguir monetizar. A primeira coisa que você precisa fazer é desenvolver exatamente a maestria naquilo que você faz de melhor. Então, se você tem ali, aquela coisa que te preenche, faz sentido para você, você já entendeu que você é mensageiro de alguma mensagem. E a mensagem é sempre algo quase que sagrado, porque ela toma uma dimensão, ela toca pessoas, ela muda a vida de pessoas. E se você entender qual é a mensagem que você veio passar, transmitir, tá ótimo, porque você já achou a sua onda. E não caia, por favor, na asneira de achar que você, como mensageiro, é mais importante que a mensagem. Não, você é só um mensageiro. E é ótimo ser um mensageiro. E como recompensa a esse achado, primeiro, você vai começar a fazer exercer o seu ofício com a máxima excelência, porque ela vai ser uma tradução da sua personalidade, uma forma de expressão. Eu hoje me considero um artista, porque o que eu faço é expresso, lógico que tem técnica, mas é expresso da minha forma. Ninguém faz igual a mim. E a gente tem uma coisa que o grande ouro, que agora que estão falando, do nosso trabalho é a autenticidade. Por exemplo, Sérgio, o seu podcast, ninguém vai tocar o seu podcast como você toca. É a grande pepita de um grande tesouro que você tem, é esse. Então, a partir do momento que a gente começa a encontrar a nossa identidade, a nossa autenticidade, e isso vem muito com as inclinações, você obedecer às inclinações, não ir aos condicionamentos sociais, a busca de status, busca de dinheiro, busque sua função primeiro, que vai te realizar, vai fazer você acordar todos os dias e buscar. Aí você fala, nossa, eu quero ficar melhor nisso aqui. Nossa, estou pensando, você vai pensar nisso o tempo inteiro, porque é a sua vida. E você não consegue mais discernir muito o que é a tua vida pessoal e profissional, porque elas ficam muito únicas. Então, para os pais também eu acho super importante vocês perceberem o seguinte, lógico que é uma preocupação, será que meu filho vai dar certo? Quer que o filho dê certo? Repare nas inclinações, se ele tiver inclinações e disser para você, pai, eu quero ser escultor, apoie, porque ele vai estar feliz.
E o que, no final das contas, os pais querem é que nós sejamos felizes. Ah, não, mas aí ele vai sofrer muito. Não, ainda mais nos dias de hoje. Nos dias de hoje, há inúmeras opções para que você consiga monetizar a sua paixão. Então, a gente tem muito pouco tempo, né, Sérgio? E foi o que eu percebi, de podermos viver as nossas paixões. Eu passei 25 anos, lógico, em parte eu lamento um pouco, falo, nossa, no direito, mas me ensinou muita coisa. Né? Na expressão, hoje em dia, o que eu faço, eu palestro, eu dou aula, e nas próprias sessões eu fico muito à vontade, porque eu fiz isso, estudei muito. Então, algum domínio do vernáculo vai te ajudar muito, porque vai determinar onde o sarrafo está, né? Onde as pessoas percebem isso, nossa, é diferenciado. Hoje em dia é uma tristeza, porque você conjuga o verbo direitinho, bota um plural, você já está um pouco fora. E a discrição, a segurança, a maturidade, e assim, a grande base para que a gente busque felicidade no que a gente faz é a busca da identidade. Identidade, você sabendo quem você é, para que você veio, a vocação vem, né? A vocação vem de vocare, né? De chamado. Vocação vem. E você vai falar, nossa, parece que foi feito. Não, não parece, não. Foi feito para você. Vai lá e abraça, porque você vai ver que, além de feliz, você vai conseguir monetizar, você vai conseguir estar realizado fazendo o que você está fazendo. E são inúmeros. Eu peguei alguns profissionais com altos cargos, inclusive nos Estados Unidos ou em outros países, extremamente infelizes porque não se encontraram como pessoa. E aí fala assim, cheguei, milionário, aí você entendeu que o jogo não é esse. Né? Então, assim, respeitar a identidade e as nossas inclinações, se eu pudesse falar, eu me estendi um pouco, mas é basicamente isso. Foi fantástico, e quando você estava falando aí sobre a expectativa da família, tem um caso aí, que uma amiga me contou que o Mário Sérgio Cortella, ela é amiga acho que da família, que beleza. Falou que quando ele foi fazer filosofia, os pais falaram, meu Deus do céu, não vai dar em nada esse menino. Aí outro fez medicina, fez direito. Quem que é o cara? O cara pois é, pois é. Ele é o cara nesse aspecto. É algo de se encorajar, né? Hoje em dia, eu acho que até peco um pouco, porque muitas vezes eu vejo... Tá claro para mim a vocação, tá clara. Assim, você já pensou em... E aí eu vou falar, né? Pô, você fala bem, você tem... mas não dá dinheiro, não importa, vai dar. Mas você gosta de fazer isso? Tenta se aperfeiçoar nisso, para você ver só. Depois você fala comigo. Fantástico. Olha só, Alan, infelizmente, né, o nosso tempo é curtíssimo e passa muito rápido, principalmente quando a coisa está muito boa. Porém, eu não posso deixar de agradecer a uma pessoa que com certeza vai nos ver, vai nos ouvir, Maria Helena Bastos, que está lá em Nova York. Um abraço para você, Maria Helena. Você já é a segunda pessoa que você me conecta aqui para gravar e com certeza, além de ter sido um episódio maravilhoso, vai ficar uma amizade aqui. Sim, sem dúvida. E assim, esses 30 minutos estão muito pouco. Estão muito pouco. Mas a gente tem que tomar um café quando estiver em São Paulo. Com certeza. Ou quando estiver no Rio, a gente vai se ver. Maravilha, você me avisa. E além disso, nós temos a grande possibilidade aí, né, de entregar isso tudo, a tua história, um pouco da minha história também, para os nossos ouvintes aqui, que inspire eles, né? Sim, eu fico muito feliz se inspirar já está lindo, né? Porque né? A intenção é passar essa mensagem e fazer com que você crie coragem de ser você. Eu vou aproveitar também e mandar um beijo enorme para a Maria Helena Bastos, é uma pessoa maravilhosa, incrível, e quando conecta outras pessoas assim, eu já sei que é gente boa, já sei que é gente de valor, então está sendo ótimo poder fazer essa conexão com você. 35 minutos é muito pouco para a gente, né? Com certeza, com certeza. E eu vou te pedir o seguinte, dica de algum livro, de algum seriado, algum filme, qualquer coisa, e as tuas redes sociais, onde as pessoas te encontram. Ótimo. Vamos lá. Primeiro, esse livro Maestria, muito bom para quem está, principalmente para quem está procurando fazer transição de carreira. Boa. O livro conta muito sobre a história de pessoas que foram ícones em suas épocas, na arte, na filosofia, e as histórias são muito inspiradoras, tem um viés de
passo a passo de como fazer para você ir buscar, assim, procurar se localizar. O livro é maravilhoso. Eu tenho mais 2 livros, foram os 2 livros que mudaram a minha vida completamente. O primeiro livro, é porque os livros são lidos, mas eles não são colocados em prática. Então, muita gente conhece, mas não coloca em prática. Então, eu vou fazer essa ressalva. Coloque em prática, porque foi a promessa que eu fiz a mim quando eu fui ler esse livro. Se chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Se você vivenciar esse livro, tem aí, né? Tem aqui. Para quem está apenas nos ouvindo, eu tenho à minha direita, eu esqueci de falar, um pedacinho da minha biblioteca aqui, e atrás de mim tem os vieses cognitivos. Muito bom. Eu olhei aqui com uma inveja danada desse quadro. Você pode ter um. Beleza, obrigado. E aí, esse é o primeiro. O segundo é O Poder do Agora. Funcionou muito para mim na época que eu estava deprimido. E funciona muito hoje, porque nós temos a capacidade de vivenciarmos o agora e fazermos o que a gente precisa fazer para poder mudar o futuro que não existe, mudar o passado que não existe, é um grande achado, uma grande conquista. A gente muitas vezes fica muito preocupado com o que será no futuro. Será que eu vou dar certo? Será que eu vou comprar minha casa própria? Será que eu vou casar? Será que eu vou ter filho? Será que eu vou estar saudável? E muito com o passado, né? Nossa, a pessoa fica se martirizando com o que ela fez de errado, né? Que no final das contas todos nós fizemos e vamos continuar fazendo. Se você não estiver cometendo erros, é porque você não está vivendo, né? E eu indico muito que você viva, então não tenha risco, não tenha medo de arriscar. E o poder do agora te traz uma boa noção, principalmente dessa coisa de você achar que você é seus pensamentos. E é a grande sacada que nos diferencia dos animais é exatamente essa capacidade da gente abstrair, né, e raciocinar acerca disso. Então, assim, são 3 livros. Se quiserem mais, me mandem direct, vai estar tudo bem. Mas são 3 livros que eu recomendo demais. Muito bom. Excelente. E rede social, você pode me encontrar no Instagram, Alan com 2 L's, A de amor, N de navio, Magalhães. E o meu WhatsApp, eu não passo muito, né? Meu site está em reforma agora, Sim. Eu estou com outras ideias, mas eu estou ali no Instagram, você me acha, e depois, se você quiser, eu deixo o WhatsApp também, pode entrar em contato comigo diretamente. Claro. Vamos deixar aqui, então, na descrição desse episódio. Maravilha. Então, quem quiser seguir, se conectar, fazer consultas, entender muito mais sobre hipnose na terapia, digamos assim, né? Sim. Porque a hipnose é só um veículo, né? É verdade. A gente utiliza várias coisas e muito obrigado, Sérgio. Nossa, o papo foi muito bom, aquele gosto. Eu falei para você antes da gente começar, Sérgio, eu ouço aquilo ali, dá um gostinho de quero mais, e não é só para quem está ouvindo, não, porque quem está participando fala, mas já acabou. É verdade. Então, com certeza. Mas já fica o convite, de repente, até o final do ano, a gente volta aqui para conversar sobre aspectos aqui que eu quero saber mais sobre o teu trabalho, né? Maravilha. A atuação aí com executivos e com esses atletas. Maravilha, então, uma honra para mim. Muito obrigado pelo convite e muito sucesso para você mais ainda, porque esse tipo de iniciativa é uma iniciativa maravilhosa, porque além de alcançar muita gente, você faz muita gente se conectar, não só de convidado para convidado, mas as pessoas que estão assistindo e ouvindo, né, muitas vezes têm aqueles insights com uma frase, né, e você pode proporcionar isso através do seu podcast. Que continue vida longa aí para ele. Maravilha, te agradeço muito, obrigado, e até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Até lá.